Boa noite, meu nome é Agnaldo e eu estou aqui para poder falar do projeto de ensino. Sou estudante de História e vou falar do projeto de ensino com o tema Indígenas no Brasil. Nós sabemos que hoje, em 2023, a situação dos indígenas é um pouco complicado, né? Nós vemos aí vários garimpos ilegais, as suas terras, sendo invadidas por garimpeiros, seus rios sendo contaminados, e esses povos, alguns sendo forçados, a ter que sair das suas terras ou a ter que diminuir as suas terras para que o garimpo possa ocorrer ali. E também nós temos também, a situação dos Yanomamis, que muitos morreram por desnutrição, por falta de amparo do governo a esses povos. E é interessante falar porque antes de o português chegar no Brasil, eles já eram habitantes. Eles são os nativos da terra. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram, nós tínhamos aqui várias tribos. Nós tínhamos aqui o Arawak, nós tínhamos aqui o Jé, nós tínhamos aqui o Tupi. Tínhamos várias tribos nessa região, e tem ainda. E o que acontece? Quando o povo europeu, os portugueses chegaram, os portugueses, eles olharam e viram aqueles povos nus, Eles viram a sua cultura, a sua tradição, Segundo os próprios portugueses, os seus rituais antropofágicos, que é ali seu ritual de comer a carne humana. Alguns, que atribuem mais esse ritual ao Tupinambá, que acreditava que ao comer parte do corpo de um guerreiro valente, eles adquiria aquela valentia, mas também isso são escritos europeus. Não podemos confiar 100% porque escritos europeus, porque eles tinham que justificar a sua dominação nas terras indígenas. Então eles foram escravizando aqueles povos, dominando aqueles povos, tirando toda a sua tradição. Nós temos a Companhia dos Jesuítas, fundado por Inácio de Loyola, que ao chegar no Brasil começaram a catequizar aqueles povos, começaram a tirar toda a sua tradição, toda a sua crença, toda a sua religião. Eles acreditavam nos espíritos dos antepassados, eles acreditavam na força da natureza. Então aquilo ali, através da sua ou era catequização ou escravidão. E eles preferiam se catequizar. E lembrando que a forma de sobrevivência desses povos era através da pesca, através da caça, da agricultura. E os europeus chegaram e vieram trazendo as suas doenças, e genocídio em massa daqueles povos. E, através de doença, alguns povos, ao perceber a chegada do homem branco, ao perceber que o homem branco não era um homem branco de paz, não era uma pessoa de paz, mas de guerra, alguns conseguiram fugir, para a região da Amazônia. Outros optaram pela guerra, mas não tiveram sucesso porque os europeus tinham pólvora. Então, eles foram forçados a trabalhos escravos, enganados. Enganados como? Por exemplo, a retirada do pau-brasil foram os indígenas a maior mão de obra, a contribuição veio maior dos indígenas. E
ao ajudar, o que eles recebiam? Outro machado como recompensa. Ou seja, na próxima, esse machado aí, você já pode trocar pelo outro. Então, esses povos perderam todo o seu território, né? Alguns perderam a sua cultura, a sua tradição. E hoje, atualmente, o IBGE fala que no censo de 2010, que aqui no Brasil tem mais ou menos 817 mil povos, mil indígenas e 305 etnias, 274 línguas faladas. E também, né, aí hoje nós vemos esses povos sofrendo nas suas próprias terras, nas suas terras demarcadas, através do garimpo, né? Nós sabemos que o mercúrio contamina muita água e uma forma de sobrevivência é a pesca. Então, nós temos que, como se diz, trabalhar de uma forma para que esses indígenas possam viver nas suas terras demarcadas de uma forma tranquila, porque as suas terras foram invadidas, mas pelo menos a sua demarcação, nós temos que trabalhar, ou pelo menos torcer para que o governo seja categórico e firme com as leis, né? E para que as suas terras não sejam invadidas, para que esses povos tenham a liberdade de viver nas suas comunidades. Oportunidade, obrigado.